Zeynep finalmente sai da prisão, mas o reencontro com Meleque vem acompanhado de um novo turbilhão. Acreditando ter matado Sengiz, Sule foge desesperada da nova casa onde estavam vivendo. Em meio ao medo e ao caos, Zeynep toma uma decisão que pode mudar tudo. Ela dá abrigo para Meleque e Sule na casa de Carride. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais acontecerá na novela Mãe, no resumo semanal de 15 a 19 de dezembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Ali vai ao hospital para ver Gonu. Carride diz a Zeynep que as pessoas não sabem dos maus tratos que a turna sofria e só veem ela como a sequestradora. Zeynep diz que não se importa com o que as pessoas pensam e pergunta onde a turna está agora. Carride diz que ela foi enviada para um abrigo até que as suspeitas sejam esclarecidas. Zeynep diz que é um lugar seguro e será melhor do que ela ficar com a Sule. Carride diz que podem provar que Meleque sofria abuso, mas isso não muda o fato de que ela sequestrou uma criança. Carride diz que Zeynep não deve dizer nada para a mãe de Meleque ou no tribunal, só dirá que o que fez foi para ajudá-la, porque assim provavelmente conseguirá tirá-la dali. Zeynep diz que é claro, porque não poderá ajudar a turna se continuar ali dentro. Ali conta para Gonu que Turna foi enviada para um abrigo. Gonu fica preocupada com a menina. Sengiz leva a Sule a um restaurante caro. Diz que quer que aproveitem a vida como nunca aproveitaram e serão felizes. Sule diz que sim, serão felizes. Sengiz diz que para que eles vivam bem é preciso viver em paz e pergunta se ela ainda não retirou a denúncia. Sule pede para ele não começar de novo. Sengiz pega uma caixinha em seu bolso e pergunta se ela quer se casar com ele. Emocionada ao ver o anel, Sule diz que ele é lindo, perfeito, e é claro que sim. Sengiz diz que tem medo de que a felicidade deles seja interrompida pelo problema. Sule pergunta por quê. Sengiz diz que existe a possibilidade de irem para a prisão a qualquer momento e poderiam evitar isso. Sule diz que ele sabe o quanto ela odeia aquela mulher. Sengiz diz que ela jogou a menina no lixo. Sule diz que Meleque é sua filha, sabe cuidar dela, e não foi ela quem colocou a menina no lixo. Cara de pau, quem colocou foi o Sengiz, mas você permitiu, sua nojenta escrota. No dia seguinte, Ganse pergunta à mãe se ela tem alguma novidade do Sengiz. Carride diz que Sengiz ainda não convenceu aquela mulher, e se a Sule não retirar as acusações, será impossível libertar a irmã dela. Sengiz volta a pressionar Sule para retirar as acusações contra Zeynep. Sule diz que vai decidir isso no tribunal. Sengiz diz para ela não ser ridícula. Eles vão se casar e ela já está envolvendo a polícia no início do relacionamento deles. Sule diz que todos olham para ela e a condenam como mãe. Ela não quer saber. Zeynep vai pagar. Para convencê-la, Sengiz diz que se ela retirar as acusações, eles ficarão ricos e nunca mais precisarão lidar com a polícia ou com a possibilidade de irem para a cadeia. Sule pergunta que dinheiro é esse. Sengiz diz que a mãe da professora vai pagar para eles. Ela ofereceu muito dinheiro e o que já pagou foi apenas um adiantamento. Sule diz que aceita retirar a denúncia contra Zeynep, mas com uma condição. Depois, Sengiz se encontra com Carride e diz que Sule retirará a denúncia com a condição de ficar com a menina. Carride pergunta para que Sule quer a menina se ela está segura no abrigo. Sengiz diz que também não faz ideia. Sule está obcecada. Carride diz que Zeynep lhe contou tudo e sabe que eles não são diligentes no cuidado com a menina. Sengiz pergunta se Carride acha que ele gosta daquela pirralha e diz que a Sule se sentiu humilhada, que quando todos começaram a dizer que ela era uma mãe ruim, ela ficou obcecada e não importa o que ele diga. Ela insiste em ficar com a menina. Carride diz que se ele não cumprir com a sua palavra, fará tudo que estiver ao seu alcance para provar que ele maltratou a menina e o colocará na prisão. Sengiz diz que quer acabar logo com isso e eles já chegaram a um bom acordo. Carride acaba aceitando a condição de Sule, mas exige que as acusações contra Zeynep sejam retiradas já. Carride diz que convencerá Zeynep e Meleque a não testemunharem contra eles. Sendo assim, o conselho tutelar devolverá a menina para Sule. Ali vai visitar Zeynep. Ela diz que gostaria de saber como a Turna está.
Ali diz que pode tentar descobrir. Ele vai ao abrigo com a desculpa de fazer uma reportagem e consegue filmar Meleque para mostrar para Zeynep. Sule recebe uma ligação. Depois ela diz a Sengiz que é do juizado e precisa dar o seu depoimento. Sule diz que tudo isso é culpa da Meleque e quando ela voltar vai dar uma lição nela. Carride dá dinheiro para o segurança do abrigo para conseguir conversar a sós com Meleque. No jardim, Carride diz a Meleque que é muito difícil pedir aquilo para ela depois de tudo que ela passou, mas não tem escolha. Carride diz que tem medo dela odiá-la depois daquele dia, mas precisa salvar a Zeynep e pergunta se ela aceitaria ajudá-la. Turna diz que é claro. Carride diz que em breve chegará um policial e outra pessoa e ela deve responder exatamente o que ela disser. Então, a Zeynep ficará livre. O delegado Racine e a psicóloga conversam a sós com Meleque. Meleque diz a eles que a mãe nunca bateu nela, que ela se comportou muito mal com a mãe, quebrou o vaso de planta e ela ficou brava. Meleque diz a eles que chamava Zeynep de mãe para deixar a Sule brava e que mentiu para Zeynep sobre a mãe porque queria ir para Istambul. Sule sai furiosa da delegacia e diz a Sengiz que quando coloca as mãos naquela pirralha, ela vai pagar. Sengiz diz que sabe o que vai fazer com aquela pirralha. Ela vai aprender a ter bons modos. No abrigo, Meleque ajuda uma amiguinha a cortar a carne. Passam-se os dias. Chega o dia da audiência de Zeynep. Carride diz a Zeynep que já cuidou de tudo e se der tudo certo, hoje mesmo ela sairá dali. Zeynep pergunta como que ela cuidou de tudo. Carride diz que a Sule vai retirar as acusações contra ela. Só precisa que ela não fale nada sobre os maus tratos de Turna. Nervosa, Zeynep diz que se não fizer isso, vão devolver a Turna para aquela mulher. Carride mente ao garantir para Zeynep que não farão isso e pede para ela confiar nela. Carride diz que se ela for absolvida, poderão trabalhar para que ela lute pela guarda da Turna. Mais tarde farão tudo legalmente. Zeynep vai para a audiência. Sozinha, Carride pede para Deus perdoá-la por estar fazendo tudo aquilo pela filha. A audiência começa. O juiz diz que Sule retirou as acusações e pergunta se ela quer acrescentar mais alguma coisa. Sule e Zeynep se encaram. Sengiz faz sinal para Sule, para que ela faça tudo como combinaram. Então, Sule diz ao juiz que, na verdade, a filha não foi ferida e por isso retirou a denúncia. Que vem um castigo divino. Carride solicita a liberação da sua cliente, pois, como sabem, tem um testemunho de Meleque Akidjai, que foi dado na presença de uma psicóloga. O juiz pergunta se Zeynep tem algo a dizer. Zeynep diz que pensou que a criança estava em situação de risco e não queria ser apenas uma testemunha, queria ajudá-la. Carride ressalta que a saúde mental de Meleque não foi prejudicada, como mostra no laudo. Juiz suspende a pena contra Zeynep, mas a proíbe de se aproximar da vítima, Meleque. O juiz diz que o tribunal não tem motivos para pensar que a senhora Zeynep é um perigo para a sociedade. Portanto, agiu de boa fé com Meleque Akidjai e ficará em liberdade. Carride, Ganse, Duru e Ali ficam felizes. Na saída, Sule se aproxima de Zeynep e diz: Fique longe de nós, me esqueça e esqueça Meleque, entendeu? Carride dá uma olhada para Sengiz. Sengiz diz a Sule que já acabou, já chega. Sule e Sengiz vão saindo e Zeynep diz: Vocês fiquem longe da Turna. Mais tarde, Carride se encontra com Sengiz e Sule e entrega o dinheiro para eles. Carride diz que aquilo deve ficar entre eles. Sule diz que ficará, caso ela cumpra a sua palavra, se não falará para Deus e o mundo. Sengiz diz para Sule não falar assim e deixar a senhora Carride falar. Carride diz que com a declaração da Meleque, depois do julgamento, será mais fácil para eles recuperarem a menina. E ameaça encerrar o acordo deles se Zeynep descobrir. Sengiz diz que ela só deve se preocupar com a sua parte, que eles farão a deles. Ali liga para Gonu e conta que Zeynep está livre. Gonu fica muito feliz e o agradece por avisá-la. Carride dá boas-vindas a Zeynep e diz que pediu para trazerem as coisas dela para a mansão. Zeynep agradece a mãe por tudo. Em seu quarto, Zeynep olha os desenhos que Turna havia feito e sente muita falta dela. Ali vai à mansão ver Zeynep. Diz que foi ao abrigo onde Meleque está e fez alguns registros.
Muito feliz, Zeynep pergunta como Turna está. Ali diz que ela está bem e mostra para ela, a mãe e as irmãs, o vídeo que fez de Turna no abrigo. Zeynep se emociona ao ver a filha. Logo ela fica triste e diz que precisa esquecer da Turna, já que ela também esqueceu dela. Ganse diz que não acha que a Turna tenha esquecido. Zeynep diz que Turna está bem, parecia que ela estava se divertindo e fica feliz por ela. Finalmente ela está a salvo. Carride diz a Zeynep que a senhora Gonu está no hospital há algum tempo. Zeynep pergunta o que aconteceu, se há alguma coisa grave. Carride diz que não sabe, mas pensou que ela gostaria de vê-la para conversar com ela e descobrir o que aconteceu. Zeynep diz que sim e a agradece. Gonu fica muito feliz em ver Zeynep no hospital. Zeynep deseja melhora para ela e pergunta o que aconteceu. Gonu diz que está bem, não é nada grave, e pergunta como a Turna está, se ela tem notícias dela. Zeynep diz que Turna está em um abrigo. O Ali foi lá, filmou ela e parece que ela está muito feliz. Gonu diz que fica feliz. Zeynep diz que acha que Turna esqueceu dela. Gonu pede para ela não dizer isso, porque é impossível, as crianças não esquecem, e pergunta a ela se não é mesmo. Sinan se encontra com Carride. Diz que há algo que não bate e pergunta por que a Sully Akijai decidiu retirar as acusações tão rápido. Carride diz que acha que ela entendeu que isso era o melhor. Sinan diz que sabe que ela tem algo a ver com isso. Aquela mulher odiava demais a senhorita Zeynep. Carride diz que Sully odeia todo mundo, inclusive a própria filha. Sinan diz que concorda e que agora acredita na boa vontade da senhora Zeynep, mas se descobrir que tem algo ilegal... Carride não deixa ele terminar de falar, dizendo que trabalha com leis há 30 anos e sabe o que fazer. Turna continua no abrigo e consegue ligar para Zeynep. Ela diz: Mãe, os fantasmas existem mesmo? Eu tenho uma amiga aqui, o nome dela é Elif. Ela disse que consegue falar com os fantasmas e viu um que sai do vaso sanitário. Eu não consegui dormir pensando nisso. Mãe, tá me ouvindo? Zeynep diz que sim e pergunta de onde ela está ligando para ela. Turna diz que é da sala de brinquedos do abrigo e pode ligar para ela porque todos estão dormindo. Zeynep pergunta se ela está gostando de lá. Turna diz que adora. Zeynep pergunta se Elif é amiga dela. Turna diz que sim, que ela dorme em cima dela, na beliche. Zeynep pergunta se ela tem se alimentado bem. Turna diz que sim. Ela começa a chorar e pergunta quando a mãe vai buscá-la no abrigo. Turna diz que quer muito vê-la e ficou sabendo que ela saiu da prisão. Zeynep chora. Turna diz que está esperando ela. Ligou muitas vezes e ela não atendia e pensou que já não se lembrava do número dela, mas estava certo. Turna pergunta por que a mãe não a busca. Arrasada, Zeynep pede desculpas a ela. Turna pede para ela sequestrá-la de novo. A professora do abrigo se aproxima de Meleque e pergunta com quem ela estava falando. Meleque diz que só estava ouvindo histórias. A professora pede para ela não fazer isso de novo e a leva para a cama. No dia seguinte, Sully se arruma para se casar com Senjis. Carride fala com Ali ao telefone. Duru fica animada e Ganse percebe o jeito que ela fica. Duru pergunta por que Ali ligou para a mãe delas. Brincalhona, Ganse diz que não sabe, mas talvez ele queira pedir a mão dela em casamento. Duru pergunta por que ela está dizendo isso. Ganse diz que está na cara que ela gosta do Ali e acha que ela deveria tentar disfarçar melhor. Meleque está pronta para ir para a escola, mas diz a mulher da van que esqueceu o livro de matemática e pergunta se pode buscá-lo. A mulher permite, mas pede para ela não demorar muito. Meleque aproveita para fugir. Carride e Ali se encontram em restaurante. Ali diz que quer falar com ela sobre Gonu. Carride pergunta o que aconteceu. Ali diz que a senhora Gonu está doente, o estado dela é grave. Descobriu quando falou com o médico dela no hospital e ela se nega a fazer o tratamento. Ali diz que tentou falar com Gonu e ela o fez prometer que não iria dizer nada para Zeynep. Ali disse que não poderia esconder uma coisa dessa e Carride poderia falar com a senhora Gonu porque a cada minuto que passa ela tem menos tempo de vida. Gonu recebe alta e volta para casa. Sully e Senjis se casam. Senjis diz que de um jeito ou de outro ela conquistou o príncipe encantado. Sully o abraça e diz que nunca foi tão feliz na vida. Senjis diz que eles terão a Meleque vivendo com eles e ela verá o pai que ele será,
Vai colocar a menina na linha. Chega de ser mole com aquela pirralha. Sengiz diz que se Meleque fugir de casa e chamar qualquer uma de mãe, vai deixar a monstrinha sem dentes. Carride diz a Zeynep que a senhora Gonu está doente e pergunta se ela contou porque estava hospitalizada. Zeynep diz que Gonu só disse que não era nada grave. Carride diz que infelizmente a senhora Gonu não disse a verdade. Ela está muito doente e tem pouco tempo de vida. Aflita, Zeynep pergunta como assim. Carride diz que parece que Gonu recusou o tratamento e acha que ela desistiu da vida. Carride diz que acha que ela deveria falar com Gonu porque talvez consiga convencê-la. Sinan é informado de que Meleque fugiu do abrigo. Sula diz a Sengiz que não quer mais trabalhar, não pode seguir com essa vida. Sengiz diz que então ela quer uma vida de luxo. Sula diz que não é isso, mas agora que eles têm dinheiro, quer ficar em casa cozinhando para ele. E logo a menina volta. Sengiz diz que aprova isso, mas ele será o responsável de educar a menina, porque aquela garota só está daquele jeito porque ela não soube educá-la. Zeynep vai até a casa de Gonu. Diz que soube qual é a verdadeira doença dela e pergunta por que ela escondeu isso, por que mentiu dessa forma. Gonu diz que não queria preocupá-la. Zeynep pergunta se quando ela rejeitou o tratamento, também fez isso para não preocupá-la. E se pensou que ela não se importaria por ela ter entrado em sua vida 24 anos depois e logo morrer. Zeynep diz que quando era pequena, ela não a levou para a prisão para protegê-la. Agora não contou sobre a doença para protegê-la de novo. E pergunta se alguma vez Gonu lhe perguntou se ela precisava dessa proteção. Zeynep diz que isso é injusto, sofreu abandono toda a vida e agora não consegue saber como ela pôde fazer isso de novo. Gonu diz que não sabia que ela pensaria assim e sente muito. Batem na porta da casa de Gonu. Zeynep vai abrir e vê Turna. Feliz, Turna chama de mamãe. Surpresa, Zeynep fecha a porta. Turna diz que foi até a casa dela, mas como ela não atendeu, decidiu ir até a casa da senhora Pateta porque ela saberia onde ela estaria. Mas ela está ali. Zeynep pergunta o que ela está fazendo ali. Turna conta para ela como fez para sair do abrigo e chegar até ali. Zeynep vê machucados em Turna, pois ela caiu quando estava indo para lá. Zeynep chama a atenção de Turna por ter fugido. Chorando, Turna pergunta se a mãe não está feliz em vê-la e diz que ela queria muito. Zeynep diz que também queria muito vê-la. Elas se abraçam e dizem que se amam com todo o coração. Gonu fica surpresa e feliz ao ver Turna e abraça ela e Zeynep. Sinan liga para Ali e pergunta se ele sabe onde está Meleque Akidjai. Ali diz que ela está no abrigo. Sinan conta para ele que Meleque fugiu. Gonu fica sabendo que a senhora Zeynep viajou com a ajuda de Arif. Turna diz a Zeynep tudo que podem cozinhar juntas. Zeynep diz que vai levá-la de volta para o abrigo porque estão proibidas de se aproximarem durante um tempo. Turna pergunta quem proibiu. Zeynep diz que foi o tribunal. Turna diz que não pode ficar sem ela. Zeynep diz que também não pode, mas por enquanto deve ser assim. Ali liga para Carride e conta que Meleque fugiu do abrigo. Carride diz que vai falar com Zeynep. Carride liga para Zeynep e pergunta se Turna está com ela. Zeynep diz que não quer causar mais problemas para ela e é melhor desligar. Carride diz que ela deve levar a Turna de volta imediatamente. Zeynep promete à mãe que fará isso, mas não hoje, só amanhã. Sengiz leva Suli para a casa nova deles. Suli fica muito feliz. Crápula, canalha, Sengiz mostra para ela o quarto de Meleque e diz que é o quarto da filha dele. Nojenta e imunda, Suli o abraça agradecida. Zeynep diz a Gonu que fica feliz por ela ter aceitado a fazer o tratamento. Ela precisa melhorar por todas elas. Carride, Duru e Ganse chegam à casa de Gonu. Turna fica muito feliz ao ver Duru, a chama de tia e a abraça. Ganse pergunta a Zeynep como Turna conseguiu chegar ali sozinha. Zeynep diz que Turna foi sozinha de ônibus. Batem na porta da casa de Gonu. Zeynep vai abrir e fica surpresa ao dar de cara com Sinan. Sinan diz a Zeynep que Meleque fugiu do orfanato e pergunta se ela está ali. Zeynep diz que a Turna está ali. Sinan diz que acha que ela está encrencada. Da janela,
Gonu vê Zeynep e Sinan conversando e avisa Duru, Ganse e Kahid. Zeynep diz a Sinan que sabe que não é certo ficar com a Turna e entende a posição dele, mas quer que a Turna fique com ela pelo menos essa noite e diz que a devolve amanhã cedo. Zeynep diz que Turna fez uma longa viagem até ali, está dormindo, pede para ele deixar ela descansar e promete que amanhã cedo a levará pessoalmente até lá. De longe, Ali observa Zeynep e Sinan. Sinan vai embora, sem levar Meleque. Zeynep diz a Gonu, Kahid e as irmãs que Turna poderá ficar naquela noite. Duru diz que foi um belo gesto de Sinan. Ganse diz que ele é um gato e que Zeynep precisa se casar antes dela e de Duru. Envergonhada, Zeynep diz que vai ver a Turna e se retira. Gonu pergunta se Kahid sabe se a Zeynep já teve algum namorado. Ganse diz que Zeynep nunca deu chance para ninguém, que só se interessava por pássaros. Zeynep e Turna vão para a sala e Ganse tira uma selfie de todas. Ao ler o relatório sobre Gonu, Ali descobre que um mês antes do crime ela havia sofrido um grande dano físico e também um trauma emocional. Duru diz a Turna que a ama muito e ela, Kahid e Ganse vão embora. Zeynep pergunta a Turna se ela quer levar alguma coisa dali. Triste, ela diz que não, que só vai tomar água. Turna tropeça e acaba deixando o copo cair. Zeynep se assusta. Turna se levanta com pressa e diz que a mãe pode deixar que ela vai limpar. Turna começa a secar o chão e, chorando, pergunta por que a mãe a odeia. Zeynep diz, não, meu amor, por que eu te odiaria? Turna pergunta se ela está cansada dela. Zeynep diz que nunca. Turna pergunta por que então ela não quer mais ser a sua mãe. Zeynep a coloca em seu colo e pergunta se ela se lembra da manhã que foram ver os pássaros. Turna diz que sim. Zeynep diz, eu disse para você naquele dia que eu seria sua mãe, lembra disso? Eu me tornei a sua mãe e nunca, nada e nem ninguém vai me fazer deixar de ser a sua mãe. Mesmo que a gente fique separadas, eu sou a sua mãe. Eu sempre vou te abraçar desse mesmo jeitinho aqui, tá bom? Vou te amar para sempre e vou te dar todo o carinho e amor do mundo. Sula e Sengiz voltam para casa bêbados e muito alegres. Depois, Sengiz liga para Kahid e a pressiona, dizendo que a Sula quer a menina de volta. Kahid diz que vai fazer de tudo para resolver essa história. Turna e Gonu dormem. Zeynep pega sua agenda e começa a escrever uma carta para Turna. No dia seguinte, Turna acorda e assustada diz, já tá de manhã? Ah não, eu não queria dormir, eu não queria que amanhã chegasse. Zeynep a chama para o seu colo, a abraça e dá um beijo em sua cabeça. Depois, Gonu se despede de Turna. Sula liga para Zera e conta que se casou. Sula diz a Zera que deixou um pacote com ela quando foi embora. Pergunta se ela poderia lhe devolver e diz que mandará o endereço para ela. Zeynep pergunta por onde Turna quer ir. Ela diz para irem por ali porque gosta de passear no parque. Zeynep pergunta se ela quer andar assim, devagar. Turna diz que sim, devagarzinho. Mas depois diz, mãe, não adianta a gente andar devagar, né? A gente vai se separar. Zeynep a abraça e diz, eu quero que você saia correndo, tá bom? Corre o mais rápido que puder e não olha para trás. Turna diz, tá bom, mas eu te amo muito, mãe. Zeynep diz que também a ama muito. Elas se separam e Turna sai correndo, sem olhar para trás. Zeynep coloca a mão no bolso, vê que esqueceu de entregar a carta que escreveu para ela. Vai correndo atrás dela e a chama. Zeynep pergunta se podem conversar mais um pouquinho, mas sem aquela cara triste, tá na hora de sorrir. Turna diz que não, que tá na hora de dar tchau. Ela diz que vai ser melhor para ela. Ela vai voltar sozinha, elas têm que se despedir. Zeynep diz que ela tem razão, mas acha que não consegue aceitar isso. Zeynep chora muito. Turna diz para falarem das coisas que gostam, porque assim não tem mais choro. Elas vão se aproximando enquanto falam das coisas que gostam. Ao ficarem bem pertinho, Zeynep diz que ela é o amor da sua vida. Turna diz que a mãe também é o amor da sua vida. Zeynep coloca a carta na mão dela e diz que é para ela ler quando chegar no abrigo. Zeynep diz que sempre vai cuidar dela, pede para não se esquecer disso e que agora ela pode ir.
Turna sorri para a mãe, dá tchau e sai correndo. Carride prova para o juiz que Sully se casou, tem residência fixa e diz que ela quer levar a filha o mais rápido possível. O juiz pergunta a Carride se Sully é parente dela e diz que ela quase não defende esses casos. Carride diz que é como se fosse, que confia muito em Sully e no seu marido. E eles se esforçaram muito para retomar a filha, então resolveu ajudá-los. Ali vai até a casa de Gonu. Ele fala sobre o caso dela. Diz que a casa dela pegou fogo. Ela sumiu por um tempo com a filha, depois se entregou e confessou tudo. Então acabou julgada por matar um homem e foi condenada. E pergunta se foi isso. Gonu diz que foi isso mesmo que aconteceu. Ali diz que sabem que isso ainda não acabou. Turna chega ao abrigo, mas antes de entrar, ela decide ler a carta da mãe. Na carta, Zeynep diz que sente que deve o mundo para ela, porque ela lhe deixou experimentar a inexplicável felicidade de ser mãe e ainda fez ela encontrar a sua própria mãe. Zeynep diz que a senhora Pateta, que ela tanto ama e ela também é a sua verdadeira mãe. Zeynep diz que tem uma filha única, a mais especial do mundo, e vai esperá-la até o fim. Turna beija a carta da mãe, aguarda no bolso e entra no abrigo. Carride liga para Zeynep, diz que marcou uma consulta para a senhora Gonu e vai mandar todas as informações para ela por mensagem. Meleque pede desculpas para a diretora e a professora do abrigo. A diretora diz para ela ir brincar com as amigas no pátio. Ali diz a Gonu que para mostrar que houve um mês antes, o advogado dela mostrou um relatório do hospital onde mostrava a gravidade dos ferimentos dela e dizia que ela caiu de uma escada. Ali diz que também sabe que ela abandonou o hospital, mas o médico relatou que ela já estava com os ossos quebrados antes disso e que havia marcas de golpes por todo o corpo dela. Além disso, havia vários cortes no peito esquerdo dela e marcas nas costas. Era uma queimadura de 3º grau. Ali diz que diria que, com a sua experiência, a pessoa descrita nesse relatório era constantemente maltratada. Tensa, Gonu diz que não sabe por que ele está lhe dizendo isso. Ali diz que vai explicar o seu raciocínio. Ele diz que se ela não tivesse dito nada, o relatório a absolveria, mas ela acabou confessando que matou aquele homem. E além disso, também acrescentou alguns agravantes e então acabou na prisão. E pergunta por que ela aceitou uma prisão injusta. Gonu não diz nada. Ali diz que tem uma teoria. Ela quer proteger alguém e é por isso que ficou de boca fechada até agora. Ficou pensando no laço entre mãe e filha. Ali diz que só um laço tão forte poderia justificar esse caso e pergunta se não é isso mesmo. Gonu diz que isso que ele diz é um absurdo. Ele só inventou isso para escrever uma história. Ali diz que não. Zeynep chega colocando fim na conversa entre eles e diz a Gonu que a mãe conseguiu uma consulta para ela com um bom médico e que foi ali para levá-la. Meleque é chamada na direção. Ela fica aflita ao ver Sully sem giz. Falsa, nojenta. Sully a abraça chamando de filhinha, menina linda da mamãe. A professora e a diretora saem, deixando Meleque sozinha com eles. Sengiz pergunta se ela não está feliz, se o gato comeu a língua dela. Meleque diz: Oi, senhor Sengiz. Canalha nojento, Sengiz diz: Senhor não, papai. De agora em diante eu sou seu pai. E vem beijar minha mão. Sully diz para ela ir. Meleque beija a mão de Sengiz. Sully diz que foi linda ela beijando a mão do papai. Vão tirá-la dali agora e ela vai para casa nova. Meleque, pobrezinha, fica muito triste por ter que voltar com eles. Zeynep diz à mãe que o doutor sugeriu doses altas para Gonu, então quer dizer que o tratamento vai ser bem agressivo. E talvez agora ela se sinta até mais cansada do que já vem se sentindo. Zeynep diz que Gonu precisa de todo o apoio delas. Carride pergunta se contratam alguém. Zeynep diz que a mãe pode deixar, que ela cuida dela, não quer deixá-la sozinha. Carride diz que a presença de Zeynep será fundamental para Gonu vencer isso. Zeynep agradece a mãe por tudo que fez por ela, por Gonu e por salvar a Turna. Com a consciência pesada, Carride diz que só fez o que toda mãe faria. Duru mostra para Zeynep tudo que comprou para levar para a Turna. Turna continua no abrigo até que a papelada fique pronta para que Sully possa levá-la para casa. Turna diz à professora que esqueceu de lavar as mãos.
Mas ela vai escondida para a sala de brinquedos e liga para a mãe. Preocupada, Zeynep pergunta o que aconteceu porque ela está com aquela voz. Turna diz à mãe que o senhor Sengiz foi até o abrigo e eles vão levá-la embora. Ele é o seu pai agora, mas ela não quer que eles a levem e pede para ela salvá-la. A professora encontra Meleque e ela desliga. Zeynep fica muito nervosa e diz que não entendeu direito o que a Turna disse. Gansa e Carride ficam apreensivas. Zeynep diz que vai perguntar para o delegado se não o que aconteceu. Ela liga para ele, mas ele não atende. Zeynep diz que vai para a delegacia agora. Pede para a mãe acionar os seus contatos e avisá-la se descobrir alguma coisa. E sai. Sinan diz a Zeynep que a Súlia entrou com um pedido para recuperar a filha e o pedido está quase sendo aceito. Desesperada, Zeynep pergunta como é possível e diz que não está acreditando. Zeynep diz que Súlia e Sengiz são um perigo para a Turna e pergunta como podem permitir isso. Sinan diz para ela não cometer nenhuma loucura porque a situação dela é delicada. Zeynep diz que sabe disso e é por isso que está surtando. No dia seguinte, Zeynep chega ao abrigo, no momento em que Súlia e Sengiz estão saindo com Meleque. Meleque a vê e elas ficam se olhando de longe. Furiosa ao ver Zeynep, Súlia tenta ir para cima dela, mas Sengiz a segura, dizendo para ela não arrumar confusão, ficar calma e irem para casa. Infeliz, Súlia diz a Sengiz que está calma e depois grita para Zeynep. Vem aqui para você ver, Se chegar perto, eu te mando de volta para a prisão. Tem coragem? Vem cá, eu estou esperando. Pode vir, vem. Zeynep tenta se controlar. Súlia vai caminhando na direção dela, dizendo que ela é uma mulher louca. Meleque diz baixinho. Não chega perto dela. Sengiz manda Meleque entrar logo no carro e diz: Escuta, não se mexe senão eu te mato. Agora eu sou seu pai. As coisas mudaram, tá bom? Você vai me obedecer. Súlia pergunta se Zeynep não tem mais o que fazer, porque não consegue deixá-los em paz e a chama de maluca e maníaca. Zeynep diz que vai resolver isso na justiça, vai recuperar a Turna. Súlia diz que ela pode ir, eles estão fazendo tudo na lei e foi a mãezinha dela, a advogada, que ajudou eles a recuperarem ela. Zeynep fica chocada. Súlia percebe que ela não sabia sobre a mãe e diz que ótimo, agora ela está sabendo. Súlia diz que não quer saber dela atrás da sua filha nunca mais e vai embora com Sengiz e Meleque. Zeynep fica furiosa com a traição da mãe. Muito nervosa, Zeynep pergunta à mãe como ela pôde fazer uma coisa dessas, entregar a Turna para eles. Carride diz que ela precisava sair da prisão o quanto antes, não só por ela, mas pela menina também. Inconformada, Zeynep diz que então a mãe, para tirá-la da prisão, deu a sua filha para aqueles malfeitores. A mãe disse para ela não dar dinheiro para eles, mas deu. E agora eles vão torturar ainda mais a sua filha para conseguirem mais dinheiro. Zeynep diz que não poderá perdoar isso e vai embora. Súlia mostra para Meleque o seu quarto. Meleque fica calada. Súlia pergunta se ela não gostou e diz que a partir de agora eles serão felizes, como ela merece. Súlia recebe o pacote que havia pedido para Zera enviar para ela. Depois de saber o que a mãe fez, Duru diz a Ganse que não sabe como ela pôde fazer isso. Ganse diz que a mãe quis salvar a filha, foi pelo bem da Zeynep. Duru diz que a única coisa que a mãe conseguiu foi magoar a Zeynep. Zeynep conta para Gonu o que Carride fez e diz que ela deve ter feito isso só pelo fato dela não ter dado à luz à Turna. Gonu diz que Carride não deve ter pensado assim. Ela, melhor do que ninguém, sabe que não precisa ter dado à luz para ser mãe. Súlia mostra para Meleque os suéteres que ela mesma fazia. Gonu liga para a senhora Zeynep e diz que fica feliz que ela tenha chegado bem. A senhora diz que não tem mais nada para falar com ela e desliga. Mas está decidida a dizer para a neta que a mãe dela matou o pai. Sinan e Zeynep se encontram e ele pergunta qual é o tipo de amor que ela sente por Turna. Zeynep diz que às vezes amamos primeiro e depois entendemos. Sinan diz que nem todas as mulheres, nem todas as mães podem sentir isso. Ele já viu muitos casos em sua carreira e nem todas poderiam ser mães. Zeynep diz que às vezes são mães com erros e acertos. A mãe que a criou acabou de decepcioná-la por causa da Turna. E por outro lado, a sua mãe biológica. Sinan fica surpresa ao saber que Carride é a mãe adotiva de Zeynep e Gonu, a sua mãe biológica. E diz que agora explica todas as coisas que Gonu Aslan fez por ela.
Zeynep diz que Gonu é uma boa mulher e mesmo que ela não fosse sua mãe, acredita que ela as ajudaria. Mas é cedo para falar porque ficou 24 anos sem vê-la. Zeynep diz que descobriu que Gonu está doente e não sabe se terão tempo para se conhecerem. A vida é muito estranha. Sinan demonstra estar cada vez mais encantado por Zeynep. Melek sai do quarto e deixa a porta bater sem querer. Sengiz pergunta que barulho foi esse. Melek diz que foi sem querer. Porco infeliz, maldito, Sengiz levanta a mão dizendo que agora vai bater nela. Melek fica com muito medo, tadinha. Sengiz não bate nela, mas exige que ela o chame de papai. Melek faz o que ele manda. Sengiz a obriga a lavar o carro com ele. Sule chega e diz a Melek que é isso mesmo, ela estava ajudando o papai. Sengiz diz a Sule que estava lavando o carro, aí Melek chegou e ele deixou ela ajudar. Mais tarde, Sule ordinária liga para Zeynep e debocha dela dizendo: "Continua viva? Pensei que iria morrer sem a Turna, ou pelo menos iria ficar deprimida sem a menina, mas pelo visto você tá ótima." Zeynep pergunta o que foi, se a Turna está bem e por que ela está ligando. Sule diz que não sabe, talvez tenha acontecido algo. Zeynep exige que ela lhe diga e pergunta por que ela ligou. Sule diz que dirá, mas, pessoalmente, ela terá que ir até a sua casa. Zeynep diz que não pode ir e ela sabe disso. Sule diz que ela pode ir porque a Melek está na escola. Zeynep diz a Duru que a Sule quer que ela vá em sua casa. Duru diz à irmã que isso é uma cilada e ela não pode ir. Zeynep diz que pode ter acontecido algo com a Turna, precisa ir. Duru quer ir com ela, mas Zeynep diz que vai sozinha. E a Gonu também não pode ficar sozinha. Zeynep chega à casa de Sule. Sule diz para ela entrar e oferece um chá para ela. Zeynep pergunta por que ela pediu para ela ir ali. Sule diz que queria que ela visse a sua casa. Agora a Melek tem tudo. Tem uma casa, um quarto, um pai e uma mãe de verdade. Zeynep diz que tudo que ela disse não tem nenhum sentido para ela. E pergunta se ela acha mesmo que a Turna é feliz com essas coisas. Sule pergunta por que não. E diz que ela achava que se desse uma casa, uma roupa nova e um par de sapatos, a menina aceitaria ser filha dela. Sule continua. Só tem uma coisa que me incomoda, Zeynep. A minha Melek, ela ficou maluca e foi você que fez isso, enchendo a cabeça dela de mentira. Olha aqui o caderno, olha o que ela escreveu. Sule diz que Melek escreveu que a mãe tem olhos grandes e brilhantes e que vai ser igual a ela quando crescer. Mas isso é impossível, porque ela não é mãe dela. Sule diz que vai consertar isso porque tem o que ela não tem e ama a filha. Zeynep diz: é claro, só às vezes você põe ela em um saco. Ou amanhã você vai enjoar dessa vida. Vai enjoar da Melek e a sua realidade vai desmoronar. Mas a Turna não vai, Sule, porque eu vou estar esperando do outro lado da porta. Sem ter mais argumentos, Sule abre a porta e diz a Zeynep: vai pro inferno. Sai, cai fora. Vai pro inferno, vai. Zeynep sai e dá de cara com Melek chegando. Sule manda Melek entrar sem dar chances dela e de Zeynep conversar. E fecha a porta na cara dela. Ali se aproxima de Zeynep e pergunta se ela tá bem. Surpresa, Zeynep pergunta como ele sabia que ela estava ali. Ali diz que a Duru ligou para ele e ele ficou preocupado. Zeynep diz que tem que ser forte pela Turna, por ela vai ficar bem. Sengiz faz negócios com o homem, usando o dinheiro que Karhid deu para ele, Sule, e confiado no restante que tem para receber. Ele diz ao homem que dinheiro não é problema para ele. Gonu pergunta a Zeynep por que a Sule ligou. Zeynep diz que não sabe, mas acha que foi para limpar a consciência dela. Sengiz chega à casa de Karhid e diz que foi falado o acordo deles inacabado, e vai sentando. Irritada, Karhid pergunta o que ele está fazendo ali, que folga é essa? Sengiz diz que foi pegar o resto do dinheiro. Karhid diz que já deu todo o dinheiro. Sengiz pergunta se ela achou mesmo que iria acabar assim. Karhid diz que além disso disse que o acordo acabaria se a sua filha descobrisse alguma coisa, mas eles contaram tudo para ela. Surpreso, Sengiz diz que não contou nada para a filha dela. Karhid manda ele sair da sua casa agora mesmo e diz que não consegue se olhar mais no espelho por ter feito um acordo com um homem como ele. Sengiz a ameaça, dizendo que se ela não lhe der o resto do dinheiro, terá um espinho para o resto da vida. Karhid não se intimida e diz: você não tem ideia com que tipo de espinhos eu lutei e coloquei todos eles na cadeia. Vi eles apodrecerem na prisão. Então sai da minha casa agora ou você vai ser preso. Sai da minha frente.
Sengiz diz a ela que isso não termina aqui e sai. Sule chama Meleque para comer o bolo de nozes que ela fez. Sengiz chega furioso, destrói o bolo que Sule fez e pergunta se a levou para lá para ela ficar brincando com a bastarda. Sule diz para ele se acalmar. Sengiz pergunta como ela ousa gritar com ele. Sule manda Meleque para o quarto rápido. Meleque sai correndo. Sengiz diz para Sule não provocá-lo porque é capaz de matá-la. Meleque se tranca no quarto muito assustada com os gritos deles. Mais tarde, Sule escuta Sengiz abrindo a porta e pergunta para onde ele vai. Sengiz chama ela de cadela intrometida e sai. No dia seguinte, Meleque sai do quarto para ir para a escola e Sule está dormindo no sofá. Sengiz chega bêbado. Chama Sule e pergunta para onde aquela garotinha vai. Sule diz que para a escola. Sengiz diz que ela não vai mais para a escola, aquela bastardinha vai trabalhar e ela vai ter que ganhar dinheiro e trazer para ele. Sengiz diz que vai ensinar uma lição para ela e Meleque. Sule diz que vai fazer um café para ele e fala baixinho para Meleque ir logo para a escola. Depois, Sule sai para comprar algumas coisas. Tahir a vê e os dois vão tomar um chá. Tahir pergunta o que aconteceu no rosto dela. Sule diz que parece mentira, mas bateu na porta ontem. Tahir pergunta se a Meleque está bem. Sule diz que ela tem cama, comida, vai para a escola. Tahir diz, está bem? Sule se irrita com as perguntas dele e vai saindo. Tahir segura o braço dela, pede para ela não ficar brava e conversarem. Sengiz chega nesse momento e pergunta quem é aquele sujeitinho, porque ele segurou o braço dela. Sule pede para ele deixar Tahir em paz. Sengiz manda ela parar de beber chá com os outros e a leva dali aos puxões. Depois, já em casa, Sule está no banheiro depois de ter apanhado de Sengiz novamente. Descontrolado, Sengiz grita que quer o seu dinheiro. Ela vai lhe dar todo o dinheiro que ele não conseguiu pegar da advogada e diz que ela é uma prostituta. Furiosa, Sule abre a porta do banheiro e diz para ele, eu não sou puta, eu sou a sua mulher, você entendeu? Sengiz diz, minha mulher é puta, tá no seu sangue. Manda ela calar a boca ou vai quebrar os dentes dela. E diz que se ela é uma puta, então vai vendê-la como uma puta. À noite, Sule pega a Meleque tricotando e pergunta quem foi que ensinou ela. Meleque diz que foi a senhora Pateta, que foi na loja dela com a professora Zeynep. Sule pergunta se ela vai ficar falando delas, da Zeynep também, e se ela não vê como ela sofre por ela. O mundo tá contra ela. Sule diz que tá sofrendo as consequências por ela. Pergunta se ela viu seu rosto e diz que ela tá pensando nelas. Sule pega a Meleque pelo braço e sai a puxando. Ela liga para Zeynep e diz, vem, pode vir, você não queria ter ela? Zeynep diz que não entende. Sule diz que finalmente ela conseguiu. Finalmente ela cansou daquela menina. Ela só atrapalha. Zeynep pergunta onde pega ela. Sule manda ela ir para o parque perto de sua casa, mas para não demorar. Gonu diz a Zeynep que pode ser uma armadilha. Sule pode ter chamado a polícia para que ela seja presa. No parque, Sule manda a Meleque sentar no banco e diz que se ela sair dali, vai bater nela. Imunda, Sule se afasta um pouco e se prepara para ligar para a polícia assim que Zeynep se aproximar. Elas esperam um bom tempo, mas Zeynep não chega. E a infeliz diz a Meleque, viu? A sua heroína não veio. A mulher que você chama de mãe nem ama você. Ela desistiu e nem te ama. Sule chama Meleque para ir embora para casa. Meleque não quer ir e ela diz, então morre aí. E vai sozinha. Logo, alguém se aproxima de Meleque. Quem se aproximou de Meleque no parque foi Tahir e ele a leva para a casa de Sule. Sinan diz a Zeynep que já revistaram toda a praça e não tinha ninguém. A Sule mentiu para eles. Zeynep diz que não tinha que ter dado ouvidos para ninguém, tinha era que ter corrido para a praça. Mehmet informa a Sinan que a menina já está em casa com a mãe e não há nada de errado. Sinan diz a Zeynep que ela não devia ter ido lá, porque se for presa não vai ajudar ninguém, e pede para lembrar disso, para não fazer mais nenhuma loucura assim. Mais tarde, na casa de Gonu, Zeynep está penteando seu cabelo. Gonu se aproxima dela e pergunta se pode penteá-la. Zeynep permite. Gonu fica emocionada. De repente, Zeynep faz um barulho parecendo se assustar. Gonu pergunta se a machucou e diz que do nada ela parecia estar sem ar. Zeynep diz que vive sem ar desde o dia em que perdeu a turna. Gonu diz que é normal isso. As mães são assim e ficava imaginando se algum dia ia ver a filha, ver a sua garotinha de novo
e agora está em casa, penteando o cabelo dela. Gonu diz para Zeynep nunca perder as suas esperanças, porque agora ela está ali. Zeynep se recorda dela quando criança e a mãe penteando o seu cabelo, e diz a Gonu que lembrou dela, do rosto dela. No dia seguinte, Gonu fica surpresa ao ver a senhora Zeynep na sua porta. A senhora entra, abre uma caixa e diz a Gonu que são lembranças de um filho que o mundo roubou dela. Ela diz que vai ficar sentada, esperando a neta. Zeynep chega à casa de Sule. Sule diz que ela está atrasada, que era ontem que tinha que ter salvado a menina. Zeynep diz que quer conversar e entra. Ela fica preocupada ao ver a casa revirada. Sule manda Zeynep dar meia volta ou vai chamar a polícia. Zeynep fica assustada ao ver os machucados no rosto dela e pergunta se a turma está na escola. Sule diz que está. Zeynep diz que então não infringiu a sua restrição e foi ali para poderem conversar. Zeynep diz a Sule que tem uma proposta. Pode dar para ela o dinheiro que a mãe não deu a eles. 100 mil liras. Sule pergunta se para isso precisa vender a filha. Meleque está em casa. Ela acorda se sentindo muito mal, tosse e desmaia. Zeynep diz a Sule que não sabe. A escolha é dela. A oferta está feita. Ela quer pagar esse valor para poder adotar a turma. Sengiz aparece e diz: escuta aqui, 100 mil era antes, professora. Agora a turma está custando 300 mil. Meleque acorda, levanta, mas acaba caindo, pois está muito fraca. A pobrezinha está mal depois do frio que Sule deixou passar na praça na noite passada. Nojento, Sengiz diz a Zeynep que a Meleque é a filhinha amada deles e não pode ser tão barata. Zeynep concorda. Depois, Zeynep vai até Sinan e mostra para ele a gravação da sua conversa com Sule e Sengiz. Zeynep diz a Sinan que é a sua forma de salvar a turma legalmente. Eles não vão deixar ela morar com uma mulher que vende a própria filha. Sinan diz que nada é do jeito que ela imagina. Mehmet chama Sinan com urgência. Ele sai deixando Zeynep sozinha em sua sala. Zeynep vê a ficha com o caso de Gonu, onde diz que ela foi presa por ter matado o marido, Mustafa Aslan. Chocada, Zeynep diz que a mãe matou o pai. Sinan retorna, percebe que ela está estranha e pergunta se ela está bem. Zeynep sai da sala dele sem dizer nada. Sinan vai atrás dela e pergunta se aconteceu alguma coisa. Zeynep diz que a mãe matou o pai. Sinan então percebe que ela viu a ficha de Gonu na sua mesa. Zeynep diz que precisa respirar um pouco. Sule diz a Sengiz que não vai vender a Meleque e muito menos para Zeynep. Sengiz diz que se ela não cumprir a parte do trato, vai matá-la. Sule diz para ele fazer isso então. Assim vai presa e ela para o cemitério. Sengiz manda ela ir para o inferno, a chama de infeliz e diz que depois eles falam disso. Meleque continua desmaiada. A senhora Zeynep pergunta a Gonu quais são as mentiras que ela vai lhe contar agora. Cansada, Gonu diz: ah é? Então tá bom. Mostra os cortes em seu corpo, as queimaduras e diz que foi isso que o filho dela fez com ela. A senhora diz que é mentira, o seu Mustafa nunca faria isso. Gonu diz que talvez o Mustafa foi um bom filho, mas a senhora não conheceu o marido dela, porque ele era um diabo. A senhora continua acusando Gonu de estar mentindo. Gonu pergunta se aquelas marcas em seu corpo são mentiras e diz que sabe que as mães sempre acreditam nos filhos, nunca acham que eles fazem coisas ruins, mas pergunta se ela não tem compaixão. Gonu se retira e a senhora se nega a acreditar que o filho fez aquilo com ela. Sinan diz a Zeynep que achou recentemente a ficha de Gonu e ia contar tudo para ela. Depois que investigasse, não queria que ela tivesse descoberto assim. Zeynep pede para não falarem mais disso e pergunta se podem salvar a turma com a gravação. Sinan diz que o tribunal não aceita gravações de voz como evidências e pode até puni-la por ter gravado sem consentimento, e ela seria a mais prejudicada por ter ido até lá, mesmo com uma ordem de restrição contra a menina. Sinan diz que tem uma ideia. Vão pegar a Sule e o Sengiz. Na hora de vender a menina, ele faria uma emboscada contra eles e ela faria o trabalho sujo. Zeynep diz que faz qualquer coisa pela turma. Kahid liga para Zeynep e diz que elas precisam conversar. Zeynep aceita encontrá-la na cafeteria que fica perto da casa dela.
Sula encontra Meleque desmaiada. Vê que ela está queimando de febre. A coloca na cama e diz a Sengiz para irem para o hospital. Nervoso, Sengiz manda ela chamar uma ambulância e deixá-la em paz. Sula insiste para ele ir com ela e o traste acaba concordando. Carride diz a Zeynep que sabe que ela ainda está chateada, mas teve que tomar certas decisões quando ela estava presa. Carride diz que tem certeza que ela faria o mesmo que ela fez para ter a filha. Zeynep pergunta como assim. Carride diz que ela vendeu a casa para poder ter a menina. Zeynep diz que sim, mas por causa do dinheiro que ela deu, a Turna acabou voltando a morar com aqueles 2 abusadores. Por causa dela, ela está sofrendo. Carride disse que não tem a culpa por terem devolvido a Turna para eles. Eles disseram que se ela pagasse, ela seria libertada. Então, por isso deu dinheiro. Zeynep diz que a Sula lhe disse outra coisa. Carride disse que Sula só falou isso por causa do dinheiro que ela deu para ela, que só pagou para retirarem as acusações. Mentindo feio, hein, Carride? Carride diz a Zeynep que fez a mesma coisa que ela. Salvou a sua filha com unhas e dentes. Faria qualquer coisa por ela e não se arrepende de nada. Sinan liga para Zeynep e diz que o esquema da operação está preparado. Zeynep diz que vai para a delegacia agora mesmo. À noite, Sula diz a Meleque que o doutor disse que ela vai melhorar com os remédios. Sinan e Zeynep repassam todo o plano. Ele diz que precisam fazer a Sula falar sobre as intenções dela, falar sobre o dinheiro. Zeynep liga para a Sula e Sengiz manda ela atender. Sula diz que não vai atender e jura que prefere matar a filha do que vender. Sengiz diz, ah é? Então é isso que prefere? Ele vai até o quarto, pega a Meleque e diz que vai jogá-la pela janela. Meleque fica apavorada. Sula manda ele soltá-la. Furioso, Sengiz diz que ela vai dar a menina, ou a vende, ou ele joga ela. Sula diz que amanhã cedo vai dar ela e manda ele soltá-la agora, que ela está assustada. Sengiz diz que bom que se entenderam e manda ela ligar para Zeynep. Sula diz para Meleque deitar que não aconteceu nada, era brincadeira do papai. Ela vai para a sala, liga para Zeynep e manda ela falar logo o que quer. Zeynep diz que está ligando por causa daquilo que conversaram antes e para ela encontrá-la amanhã na Praça Dolga às 10 da manhã e levar a Turna, que ela leva o dinheiro. Sengiz manda Sula aceitar. Sula diz a Zeynep que tá bom. Sengiz diz a Sula, viu como foi moleza? Mas você ama complicar as coisas. Zeynep agradece Sinan por tudo e diz que não conseguiria salvar a Turna sem a ajuda dele. Sinan diz que devem rezar para que tudo saia como planejado. Aí ela o agradece. Gonu liga para Zeynep, mas ela não atende. Sinan pergunta se ela ainda não falou com a senhora Gonu. Zeynep diz que não sabe como falar com ela sobre aquilo e precisa de mais tempo para poder falar com ela sobre isso. No dia seguinte, Sula tenta sair de casa com Meleque sem que Sengiz veja, mas ele as surpreende. Ele coloca a Meleque no quarto e diz para ela não sair dali, porque senão vai quebrá-la todinha. Sengiz pergunta se Sula achou que podia enganá-lo e diz que fizeram um trato. Sula diz que não quer fazer isso. Sengiz diz que precisa do dinheiro para o seu negócio. Meleque escuta tudo. Sula diz que não quer vender a sua filha para aquela mulher. Sengiz diz que ela vai morrer se não fizer isso. Ele prometeu para o seu sócio. Tá tudo pronto, só falta o dinheiro. Sula diz que não tá nem aí se ele vai bater nela ou se vai matá-la. Ela não vai vender a filha para aquela mulher. Sengiz diz que vai fazer ela se lembrar quem é o Sengiz e começa a bater nela. Zeynep está na praça esperando por Sula. Sinan está por perto com a sua equipe. Sula diz a Sengiz que está acostumada a ser torturada e ele é um covarde, vende a própria mulher e a filha. Um homem de verdade não faria isso. Sengiz diz que a sua paciência já era. Ela é uma vadia mal-criada e começa a enforcá-la. Meleque fica em pânico ao ver Sengiz enforcando a sua mãe. Sula consegue pegar uma jarra de vidro e a quebra na cabeça dele, o fazendo desmaiar. Sula vai até Meleque e diz que já acabou. Zeynep diz a Sinan que Sula está muito atrasada e pergunta se é melhor ligar para ela. Sinan diz para esperarem um pouco mais. Sengiz não reage. Sula diz a Meleque que ele está morto. Ela sai do apartamento com muita pressa. Sinan permite que Zeynep ligue para Sula. Ela não atende.
Sinan diz a Zeynep que vai cancelar a operação e pede desculpa. Zeynep diz que tá bom, mas fica mais aflita ainda. Desesperada, Sule diz a Meleque que se o Sengiz morrer, elas vão presa. Quando vão atravessar a rua, elas quase são atropeladas. Sule deixa o celular cair e começa a brigar com o motorista. Meleque vê Zeynep ligando, pega o celular, atende e diz: Mãe, por favor, ajuda. Zeynep, Sule e Meleque se encontram em um restaurante. Zeynep pergunta por que Sule não foi e diz que ela pode contar o que aconteceu. Sule diz que já tem muitos problemas e não pôde ir porque o marido expulsou elas de casa. Zeynep pergunta para onde elas vão. Sule diz que não tem nenhum conhecido para ajudar elas ali em Istambul. Zeynep diz que precisa dar uma saidinha, vai fazer uns telefonemas e já volta. Zeynep liga para a mãe, diz que a Sule e a Turna estão com ela e quer levar as duas para lá. Zeynep conta para a mãe o que Sule lhe disse e diz que não quer abandonar a Turna. Sule diz a Meleque que ela precisa fazer o que ela mandar. Ninguém, nunca, precisa saber o que aconteceu na casa delas. Zeynep diz para Sule e Meleque irem com ela. Sengiz recobra a consciência e diz: Ai, Sule, você é uma cobra. Aquela vadia bateu na minha cabeça. Ele diz que precisa de um hospital e sai falando que a Sule já era, que vai lamentar o dia em que nasceu ou seu nome não é Sengiz. Zeynep chega à casa da mãe com Meleque e Sule. Carride as recebe muito bem. Duru diz à Turna que sentiu muita saudade dela. Carride diz para Sule e Meleque ficarem à vontade. Sule manda Meleque sentar do seu lado e não permite que ela chegue perto de Zeynep.